Olá, crianças! Hoje na aula de ciências nós daremos início ao módulo 14, Cuidando da Água. Nós faremos as atividades da página 136 até a página 143. E nessa aula vamos conversar sobre o consumo, abastecimento e desperdício de água, ok? Vamos lá então. Abram por favor a página 136. Aí, crianças, nós temos a foto de um dos principais rios da Europa, o Rio Reno. O Rio Reno já foi um dos rios mais poluídos da Europa. Na sua opinião, o que pode causar a poluição dos rios? Vários fatores podem causar a poluição dos rios, lagos e mares, crianças, como, por exemplo, o descarte inadequado de esgoto doméstico, os produtos químicos das lavouras, a mineração, os rejeitos industriais, entre outros. O que deve ser feito para despoluir um rio? Que rio você gostaria de ver limpo? Para despoluir um rio, o primeiro passo é garantir que nenhum esgoto seja lançado sem o devido tratamento e que a população não jogue lixo nele. Também é preciso um trabalho político com construção de estações de tratamento de esgoto. Quais são as vantagens para a população em ter um rio limpo na cidade? Um rio despoluído melhora em diversos aspectos a qualidade de vida da população, como o estético, o ambiental, o da saúde, o do lazer, entre outros. Vamos agora para a página 137, para começar. A água, além de ser utilizada em diversas atividades diárias, como para cozinhar ou limpar objetos, é empregada em vários outros processos que originam diferentes produtos. Veja a seguir alguns exemplos de quantos litros de água são consumidos para produzir 1 quilo de alguns produtos. 1 quilo de queijo, 5.000 litros de água. 1 quilo de papel, 2.000 litros de água. 1 quilo de açúcar, 3.400 litros de água. 1 quilo de carne bovina, 15.000 litros de água. 1 quilo de maçã, 500 litros de água. E 1 quilo de calça jeans, 11.000 litros de água. Agora responda. Número 1. Qual dos produtos acima precisa de mais água para ser produzido? É a carne bovina. Número 2. Observe o produto que precisa de menos água para ser produzido. Você acha que a quantidade de água consumida é alta ou baixa? O produto que precisa de menos água em sua produção é a maçã. Mesmo assim, crianças, é muita água para resultar em apenas 1 quilo de maçã. Número 3. Qual desses produtos você consome ou utiliza no seu dia a dia? Pensem aí, crianças. Número 4. De que modo você acha que a água é utilizada para a produção desses itens? Crianças, essa quantidade de água não está toda contida nos produtos. Uma parte dela é usada para produzir esses produtos. Por exemplo, a água é utilizada na irrigação da plantação e na indústria para produzir os bens e higienizá-los. Para a carne, por exemplo, além da água que é ingerida pelos animais, é considerada também aquela utilizada para manter o pasto e para o cultivo dos grãos que irão alimentar o gado. No caso da roupa, além da água utilizada na plantação de algodão, uma grande quantidade de água também é usada para produzir o tecido e tingir as peças prontas, ok? Vamos agora para a página 138, crianças. Consumo de água. A água é um recurso natural de valor incalculável, uma vez que é indispensável para a existência da vida. Além disso, ela é estratégica para o desenvolvimento econômico de um país. No Brasil, por exemplo, a maior parte do consumo de água ocorre na agricultura com a irrigação das plantações.
Os produtos agrícolas são usados para alimentar animais, gado, aves, suínos e para o consumo humano. Na indústria, a água é importante em diversos processos e a quantidade consumida depende de vários fatores, como o tipo de produto fabricado e a tecnologia empregada, bem como a preocupação com o desperdício de água durante esses processos. A importância da água é tanta que sua escassez, ou seja, sua falta, pode afetar diversos setores do país e impactar a economia e a qualidade de vida da população. Vamos observar as imagens aí da página 138, crianças. Primeira imagem: sistema de irrigação em plantação de hortaliças em Ibiúna, São Paulo, 2017. Segunda imagem: gado bebendo água em Iaciara, Goiás, 2018. E terceira imagem: a indústria automobilística também utiliza água em várias etapas da cadeia produtiva. Vamos dar continuidade aí, página 139. Abastecimento e desperdício de água. A Organização das Nações Unidas, ONU, recomenda que o consumo diário de água por habitante não ultrapasse 110 litros. Esse valor seria suficiente para suprir as necessidades básicas de uma pessoa, tanto para manter a higiene como para se alimentar e beber. Embora o consumo diário de água por pessoa varie no Brasil e no mundo, em muitas cidades ele ultrapassa a quantidade recomendada pela ONU. Além disso, de cada 100 litros de água tratada no Brasil, apenas 63 são consumidos e os 37 litros restantes são desperdiçados, principalmente durante a distribuição de água nas cidades. Crianças, geralmente há vazamentos durante a distribuição de água nas cidades, devido a tubulações velhas e danificadas, ok? Esses números indicam um grande desperdício de água tratada no país, que além de gerar gastos elevados, resulta em impactos negativos ao meio ambiente. Isso ocorre porque o desperdício de água tratada associado à poluição das reservas de água tem como consequência a diminuição da oferta de água potável. Várias áreas do planeta sofrem com a escassez de água. São mais de 750 milhões de pessoas sem acesso à água potável. O problema é mais grave em regiões da África e do Oriente Médio, mas também está presente em outras partes do mundo, inclusive no Nordeste e no Sudeste do Brasil. Além de aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico e social do país, outros fatores interferem no acesso à água tratada e potável, como as características do clima e da vegetação. Observem as duas imagens aí no final da página 139, crianças. Pessoas recolhendo água em Guaribas, no Piauí, em 2018. Em várias regiões do Brasil, a falta de água é comum. E segunda imagem, solo seco em represa do sistema Cantareira em época de seca intensa no estado de São Paulo, foto de 2014. Como a presença de água depende do clima e da vegetação de um local, ela não está distribuída de modo igualitário pelo planeta. Há regiões de clima árido onde sempre falta água, enquanto em outras regiões há grandes rios e a água é abundante. Com água abundante, era de esperar que certas regiões apresentassem maior concentração populacional e maior acesso à água tratada, porém nem sempre isso ocorre. A região norte do Brasil, por exemplo, concentra a maior parte das reservas nacionais de água, porém é a região com a menor população do país. No entanto, há outras regiões do país
com alta concentração populacional, mas com menor disponibilidade de água doce. O acesso à água tratada também não é igual para toda a população brasileira. Na região sudeste, por exemplo, onde há a maior concentração populacional do país, quase toda a população tem acesso à água tratada. Já na região norte, onde a água é abundante, apenas um pouco mais da metade da população é abastecida com água potável. Isso reflete aspectos que vão além das condições naturais da região e que envolvem fatores econômicos, políticos e sociais. Veja a seguir uma comparação entre duas grandes cidades dessas regiões. Observem aí, crianças. Manaus possui cerca de 2 milhões de habitantes e grandes reservas de água, enquanto São Paulo tem aproximadamente 12 milhões de habitantes e poucas reservas de água potável. Nesse sentido, podemos perceber que o acesso à água potável é um tema complexo, que depende de vários fatores e tem impacto em diversos aspectos de nossa vida. Cuidar da água, portanto, significa garantir a qualidade de vida das pessoas. Por isso, é fundamental evitar o desperdício desse importante recurso natural. Vamos agora para a página 141, crianças. Todos em defesa da água. Para conter essa situação de desigualdade e reduzir o desperdício de água, é preciso que todos façam sua parte. Os governos, por exemplo, devem garantir o cumprimento das leis relacionadas ao uso da água e orientar a população sobre elas. Além disso, eles devem fornecer estrutura para que a população tenha acesso ao saneamento básico. Outra ação importante de responsabilidade dos governos é promover medidas que visem cuidar das matas e das nascentes dos rios para garantir o fornecimento de água às cidades. As indústrias podem utilizar tecnologias que permitam o uso mais eficiente da água e buscar práticas menos prejudiciais ao meio ambiente, reduzindo a poluição e o desperdício de água. Na agricultura, por sua vez, pode-se buscar formas de irrigação eficiente, como aquelas que calculam a quantidade exata de água de que uma planta precisa para sobreviver. Uma atitude muito importante que pode ser adotada por todo cidadão é consumir apenas o necessário. Assim, menos recursos da natureza serão retirados e menos água será usada para produzir o que é consumido. E aí, no final da página 141, crianças, tem a primeira atividade que vocês irão realizar. Agora, utilize os adesivos do material complementar 4, da página 161. Identifique as situações a que se referem as afirmações a seguir. Em seguida, converse sobre elas com seus colegas e o professor. Então, aqui nessa atividade, crianças, vocês irão colar os adesivos correspondentes a cada afirmação, ok? Vamos agora para a página 142, crianças. Aí na página 142 e na página 143, tem mais algumas atividades que vocês tentarão realizar, ok? Façam a leitura e tentem responder com bastante atenção. Na próxima aula, a professora volta com a correção dessas atividades. E por hoje é só, crianças. Até mais. Tchau, tchau!